Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nessa sexta-feira. Hoje é dia 8 de julho. A gente começa essa edição falando sobre a PEC dos benefícios. Depois de acelerar o processo para conseguir votar o texto ainda nesta quinta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, resolveu encerrar os trabalhos na casa sem votação e marcar para a próxima terça-feira, 12 de julho, uma nova sessão que pode aprovar essa PEC dos benefícios. O presidente da Câmara, Arthur Lira, avaliou que na sessão de ontem havia risco de não alcançar os 308 votos necessários para a aprovação da proposta. Ele disse que não poderia arriscar. Não vou arriscar nem essa PEC, nem a próxima PEC com este quórum na Câmara hoje. Bom, muito bom dia para você, Felipe, bom dia a todos. E outro receio da base governista era que houvesse, então, alguma mudança no texto e ele tivesse que voltar ao Senado. A oposição trabalhava, então, com afinco para retirar o estado de emergência da PEC. A proposta autoriza gastos de mais de 41 bilhões de reais com o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600, criação de um voucher para caminhoneiros, reajuste no Vale Gás, entre outros benefícios. O quórum é um ponto muito importante para a aprovação da PEC, né? A sessão de ontem foi encerrada sem votação justamente porque haviam apenas 427 deputados na casa e precisaria ali de 308 votos, uma margem bastante apertada para essa aprovação. Para terça-feira, os governistas querem que pelo menos 450 deputados estejam presentes na sessão. Não necessariamente presencialmente na casa, mas também de forma remota, como pode ser computada ali a presença na Câmara dos Deputados. Com isso, Arthur Lira teria mais espaço para poder colocar em votação sem correr os riscos de que a PEC não seja aprovada ou mesmo tenha qualquer modificação. O que se sabe até agora é que votar a PEC na semana que vem frustra, de certa forma, os planos do governo, que pretende fazer o pagamento dos benefícios o mais rápido possível. E a gente sabe que quanto mais adiar a votação, quanto mais adiar a aprovação, quanto mais adiar a promulgação dessa proposta de emenda à Constituição, mais demorado vai ser o período que vai chegar o dinheiro no bolso das pessoas que estão precisando, mais demorado vai ser para chegar o dinheiro para os beneficiários. Principalmente a gente fala do Auxílio Brasil de R$ 600, do Vale Caminhoneiro de R$ 1.000, também do Auxílio Gás, além de outras questões ali que foram colocadas dentro dessa proposta de emenda à Constituição. E o Itaú Unibanco celebrou um contrato de compra e venda de ações com a Avenue Controle Caimã. O banco deve adquirir 35% do capital social da empresa num negócio que pode chegar a 493 milhões de reais. A fatia pode chegar até 50,1% no segundo momento. Segundo o Itaú, a oferta de serviços de intermediação de investimentos da Avenue vai permitir expandir o acesso de banco ao mercado de investimentos no exterior e também promover a diversificação internacional. O negócio ainda precisa ter a aprovação dos órgãos reguladores. E a CEMIG acusou a Vale de não cumprir acordos e deixar de repassar 781 milhões de reais para os agentes do setor elétrico. A mineradora afirmou um compromisso de repasse do valor por causa da perda de geração de energia da usina hidrelétrica Risoleta Neves, que foi devastada pela onda de lama e rejeitos após o rompimento da barragem de Fundão da Samarco. A CEMIG diz que a Vale já tinha se comprometido a fazer esse pagamento, mas até o momento não cumpriu esse compromisso já firmado. O
presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre urnas eletrônicas e eleições. Nesta quinta-feira, durante sua live semanal, Bolsonaro falou que vai convidar todos os embaixadores estrangeiros no Brasil para mostrar na próxima semana o que aconteceu nas eleições de 2014, 2018 e 2020 e que duvida ali da segurança do processo de votação. O senhor Fachin declarou, presidente do TSE, que as auditorias não servem para mudar o resultado de eleições. Ou seja, faz auditoria para quê? As urnas são inauditáveis, mas se porventura o pessoal do Comando de Defesa Cibernética do Exército, que foram convidados a integrar uma comissão de transparência eleitoral, caso detecte fraude, não vai valer de nada esse trabalho do Comando de Defesa Cibernética das Forças Armadas, porque o senhor Fachin falou que isso não muda resultado eleitoral. Não preciso aqui dizer o que eu estou pensando, o que você está pensando. Você sabe o que está em jogo, você sabe como você deve se preparar, não para o novo Capitólio. Ninguém quer invadir nada, mas para nós sabemos que temos que fazer antes das eleições. Uma bomba caseira foi lançada contra pessoas que estavam presentes num ato em que o ex-presidente Lula iria participar no Rio de Janeiro. O objeto foi atirado num local com menos aglomeração e não deixou feridos. A polícia militar informou que prendeu o autor deste ataque pouco antes da fala do ex-presidente Lula lá no Rio de Janeiro. Bom, agora a gente vai para as notícias internacionais. Um grande destaque desta sexta-feira é que o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, de 67 anos, morreu nesta sexta-feira após ser baleado enquanto fazia um discurso na cidade de Nara, no oeste do Japão. A gente vai até os Estados Unidos com a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli, que tem mais informações. Bom dia, Giovanna. Bom dia, Isa. Bom dia, Felipe. A todos que nos acompanham. O ex-primeiro-ministro de 67 anos foi baleado enquanto fazia campanha em nome do Partido Liberal Democrata na cidade de Nara, perto de Kyoto. Isso aconteceu por volta das 11h30 da manhã, horário local. Shinzo Abe chegou a ser levado para o Nara Medical University Hospital, mas não resistiu. Segundo o relatório da unidade, Abe foi atingido por 2 disparos. Ele não estava pleiteando uma cadeira parlamentar, mas estava apoiando o LDP antes das eleições para a Câmara Alta do Parlamento. As eleições acontecem no domingo. Ainda não está confirmado se as eleições serão realizadas mesmo, conforme planejado. O atual primeiro-ministro Fumio Kishida disse que o ataque foi um ato desprezível e bárbaro que aconteceu em meio a uma eleição que é base da democracia. O incidente causou ondas de choque no Japão, um país onde a violência armada é extremamente rara. As regras de armas são muito rígidas no país, revólveres são proibidos e qualquer pessoa que queira ter um rifle de ar ou espingarda deve passar por um extenso treinamento. Lembrando, Abe renunciou ao cargo de primeiro-ministro em agosto de 2020, depois de cumprir 2 mandatos devido ao agravamento da sua saúde. Shinzo Abe é conhecido por seus esforços para restabelecer o crescimento econômico do Japão por meio de uma série de políticas de estímulo que ficaram conhecidas como Abenomics. O objetivo era aumentar a produtividade, reformar a cultura corporativa do Japão e reduzir dívidas do país no longo prazo. Diversos líderes mundiais se manifestaram. Pois é, Giovanna, a morte, de Shinzo Abe foi de surpresa, e acabou também impactando os mercados, principalmente na Europa, que começaram aí a sexta-feira numa baixa, até mesmo as ações da China no fechamento tiveram baixa, justamente aí repercutindo, todo esse temor, essa cautela por conta de um atentado que aconteceu no Japão. E aí as ações, as empresas internacionais acabam lutando aí para conseguir obter ganhos depois dessa morte trágica, inclusive do primeiro-ministro japonês, ex-primeiro-ministro japonês. Como é que está essa questão? Como que está essa movimentação do mercado e essa repercussão por conta da morte do ex-premier japonês? Então, impactou mercados no mundo inteiro, As ações europeias se mostraram aí mistas, como você destacou, Felipe, sinalizando uma recuperação antes das folhas de pagamento dos Estados Unidos. O estoque slow em 0,2% acima da linha
plana no início do pregão, flutuando aí desde a abertura. Os estoques de petróleo e gás aumentaram 1,2%, enquanto os recursos básicos recuaram 0,8%. A Libra caiu abaixo da marca de $1,20 na manhã desta sexta-feira, inclusive para apagar os ganhos de quinta, quando o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou que deixaria o cargo após quase 60 renúncias aí do seu governo, né? Investidores globais nessa sexta vão se concentrar agora, Felipe, nos Estados Unidos, para o relatório de emprego de junho. De volta à Europa, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, deve fazer um discurso no início desta tarde ainda, viu? Giovana, ainda no cenário internacional, mas a gente muda um pouquinho de assunto, a gente fala de economia americana, porque após toda a discussão da ata do FONC, né, de ontem, há uma grande expectativa agora para a divulgação do payroll. É hoje, né? E qual que é a expectativa? Eu até estava checando aqui, ver se não saiu, que a qualquer momento realmente deve sair, Isa. E sim, como eu falei, os investidores globais nesta sexta-feira vão se concentrar mesmo nos Estados Unidos para o relatório de empregos de junho, que deve mostrar outro mês forte de contrações, já que o mercado de trabalho resiste a qualquer sinal de recessão iminente ou de desaceleração econômica. Economistas preveem que a economia dos Estados Unidos adicionou 250 mil empregos no mês passado, mantendo aí a taxa de desemprego estável em 3,6%. O Fed está acompanhando de perto o mercado de trabalho, ao lado das impressões da inflação, enquanto traça o curso para o aperto da política monetária que a gente vem acompanhando durante a semana, né, que é um fator central na avaliação do mercado sobre a probabilidade de recessão. Então, a qualquer momento, a gente deve ter esses números, sim. Tá certo. Ô, Giovana, ainda no cenário econômico, né, o Banco Central da Argentina facilitou o acesso ao câmbio para a importação de fertilizantes. Essa questão é uma questão sensível, né, em vários países que tem a agropecuária aí no seu cerne. Na Argentina não é diferente. Explica melhor essa questão aí para a gente, por gentileza. Então, Felipe, o Banco Central da Argentina melhorou nesta quinta-feira as condições de acesso à moeda estrangeira para importadores de fertilizantes e produtos fitossanitários. A autoridade monetária, que nos últimos dias reforçou as restrições às importações para proteger, né, contra a escassez de reservas internacionais, ela reduziu o prazo de acesso ao dólar de 90 para 60 dias. A Argentina, como você destacou, Felipe, tem um papel importante, né, internacional como exportador de soja, trigo e milho. As restrições impostas pelo Banco Central da Argentina provocaram incerteza nas indústrias sobre se poderão contar com os insumos importados necessários aí para produzir, né? E também os custos mais elevados que a importação com câmbio mais alto deve gerar. Também caiu outra mudança, né? De 365 para 60 dias o prazo de acesso ao mercado de câmbio para pagamentos de insumos que serão utilizados para a produção local de bens a serem exportados, quando são liquidados adiantamentos ou pré-financiamentos de exportação simultaneamente, isso segundo um comunicado do Banco Central. Bom, o governo do presidente Alberto Fernandes, a gente está acompanhando, está passando por uma crise política e econômica e, inclusive, levou à renúncia do ministro da Economia, Martín Guzmán, no último sábado. Recentemente, as principais entidades agrárias do país convocaram uma greve comercial para a semana que vem, dia 13, contra as políticas governamentais e a falta de diesel e de fertilizantes. Esse alerta de greve, de repente, pode ter impulsionado essa decisão mais antecipadamente. Tá certo. Giovana, obrigado então pelas informações. Você volta ao longo aí da nossa programação. Mais notícias direto dos Estados Unidos nessa expectativa pelo payroll. Deve sair daqui a pouquinho, 9h30 da manhã. Bom trabalho, Giovana. Até mais. Para nós. Obrigada. Isa. A gente segue aqui com notícias internacionais, porque a corrida para substituir o primeiro-ministro britânico Boris Johnson está aberta. Johnson, relembrando, renunciou ao cargo de líder do Partido Conservador ontem de manhã, finalmente ele cedendo a uma imensa pressão política após uma enxurrada de renúncias do governo. Ele disse que planeja permanecer como primeiro-ministro interino enquanto um sucessor é escolhido, desafiando pedidos, inclusive, de todo o espectro político, incluindo alguns de seu próprio partido, para sair imediatamente. Os críticos de Johnson insistiram que ele deve ser expulso o mais rápido possível, com o vice-primeiro-ministro Dominic Raab atuando como interino.
Outros legisladores conservadores insistem que a substituição de Johnson pode criar ali uma instabilidade ainda maior, argumentando que Johnson deve permanecer no cargo durante o período de verão. Um cronograma para a disputa da liderança dos conservadores deve ser confirmado na próxima semana e o novo primeiro-ministro deve estar no cargo até o mês de setembro. Isso aí, daqui a pouquinho a gente vai falar com o Adriano Cerqueira, professor de Ciências Políticas do IBMEC, sobre o cenário da política brasileira e também os movimentos do mercado financeiro nessa sexta-feira com o Guga Almeida. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques, utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. I know awards aren't everything, but when I see a wall full of them, that's impressive. You see, an award says a lot about a person. Devotion, persistence. Of course, I'm not talking about all the random trophies that people put on their desk. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. Você estará ao meu lado durante 6, 7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Estamos de volta, Morning News desta sexta-feira, 8 horas e 51 minutos. A gente tem os dados aqui do Boletim Focus que saíram nessa sexta-feira. Geralmente, o Boletim Focus sai segunda-feira, porém, como terminou a greve dos servidores do Banco Central nesta semana, o Banco Central está fazendo a divulgação de alguns dados, alguns indicadores
que foram coletados ao longo desse tempo, porém ainda não tinham sido divulgados. A gente lembra que ontem saiu o IBCBR, que é aquela prévia do PIB, hoje saindo o Boletim Focus, com dados compilados aí desde maio até o dia 1º de julho. Então o IPCA, que é a inflação para 2022, a projeção do Boletim Focus saiu de 8,27 para 7,96, numa perspectiva de um arrefecimento da inflação nesse ano de 2022. Para o ano que vem, a inflação partiu de 4,91 na perspectiva dos economistas para 5,01%, ali mais perto ali, um pouquinho mais para cima do teto da meta de 5% do Banco Central. O PIB para 2022 subiu levemente, de 1,5% para 1,51%. Do ano que vem segue um crescimento de 0,5% no PIB. A Selic, a perspectiva da Selic em 2022, 13,75%. Em 2023, a Selic estava sendo projetada em 10,25%. E agora a taxa básica de juros está em 10,5% nas projeções dos economistas ouvidos pelo Banco Central para fazer esse compilado, né? O Boletim Focus, que foi divulgado nesta sexta-feira, excepcionalmente por conta aí do fim da greve dos servidores do Banco Central. Bom, agora eu quero chamar então o nosso primeiro convidado, que já está pronto aqui para participar do nosso Morning, o Adriano Cerqueira, que é professor de Ciências Políticas do IBCMEC. Muito bom dia, obrigada pela sua participação nesta manhã. Bom dia, é um grande prazer e satisfação estar aí com vocês. Muito obrigado. Obrigada a você. Eu queria começar falando, né, de um destaque ali, antes de falar da nossa política nacional, que é a morte do ex-premier japonês Shinzo Abe. Ele tinha uma boa relação com o Brasil, né, um grande estadista, gostava do Brasil. Eu queria, só para a gente, né, já que esse fato ocorreu, ele morreu agora de manhã, a repercussão está muito grande, inclusive já chegou a repercutir, impactar bolsas no cenário internacional. Queria entender a importância dele e a relação dele com o Brasil que ele teve durante seu mandato. Ele, pelo que eu andei olhando, né, por conta desse impacto todo, ele era até bem querido junto à população do Japão. Ele, um perfil mais conservador, tinha feito um governo bem apreciado e estava aí novamente com essa perspectiva de retornar. Tomava umas posições assim mais, digamos assim, um pouco polêmicas, né, principalmente durante a pandemia, mas que de certo modo o aproximaram do governo brasileiro. E esse evento é importante para ressaltar como que uma eleição, né, um período eleitoral, as emoções ficam extremamente elevadas, e mesmo países aparentemente muito estáveis, muito contidos emocionalmente, como a gente geralmente pensa que o Japão esse tipo de evento, infelizmente, acaba acontecendo. Então, política é uma coisa realmente muito perigosa, né? E eventos terríveis como esse afetam profundamente a ideia, né, de uma estabilidade, de uma certeza, e aí, claro, né, o mercado de ações, né, as bolsas, refletem muito esse tipo de instabilidade e insegurança. Professor, agora relacionando um pouco, né, essa questão, a gente viu que ele estava fazendo um discurso político, né, quando sofreu esse atentado. A gente está vivendo uma época de acirramento, né, de discursos políticos, acirramento de conflitos, inclusive provocados pelo debate político. A gente entende, né, que o debate político deveria ser construtivo, ser um debate de ideias, um debate ali de posições, independentemente de ser contrárias. Porém, o que a gente tem visto nos últimos tempos de repente, ali uma saída, né, de todo esse ambiente um pouco mais democrático, indo para uma questão um pouco mais bélica ali, né, uma questão mais de um confronto, um conflito, né, que chega, inclusive, a algumas vias de fato, como a gente tem visto. Como que o senhor interpreta, né, essa escalada de conflitos, essa escalada de confrontos do ambiente político que anteriormente era um debate de ideias, era um debate um pouco mais, digamos assim, polido, né, e diplomático? Como que o senhor avalia essa questão e até nesse ambiente onde um político chega até a morrer diante de um atentado?
Uhum. A ciência política, ela tem vários estudos, são casos mundiais, não é específico a este ou aquele país, em que fica muito claro que períodos eleitorais há uma racionalidade muito mais gerida por parte de partidos e candidatos que vejam a melhor forma de manipular, mobilizar o eleitorado em termos emocionais. Então, quem consegue mais assustar ou mais encantar o eleitorado, isso é uma técnica, isso tem muita racionalidade por trás disso, muita propaganda, né? Mais sucesso vai ter. Então, o ambiente político, geralmente, ele é muito polarizado. E o Japão, inclusive, tem uma estrutura favorável à bipolarização, né? Os partidos principais são muito pequenos, são muito poucos, há uma concentração partidária nesse sentido. Isso estimula o processo de polarização. Outro exemplo são os Estados Unidos, né? Bipartidário, e sempre no período eleitoral a gente vê muita mobilização, atentados, né, assim, movimentos de rua, muito barulho. O Brasil também está passando por um processo desses, porque é a forma que os políticos têm de mobilizar o eleitorado a seu favor. E isso você faz encantando em torno das suas ideias e demonizando o seu adversário. Então, infelizmente, muito desse ruído, né, dessa falta de debate, a própria dinâmica política eleitoral acaba incentivando. E aí uma parcela expressiva do eleitorado, que a gente chama o eleitorado militante, ela gosta desse ambiente, ela explora bem esse ambiente. E a chamada parcela mais moderada, que a gente chama, né, o eleitor mediano, que não tem uma definição partidária, né, mais indeciso, ele fica à mercê desse tipo de situação. Muitas vezes ele se abstém de votar, né? É comum em países em que o voto não é obrigatório, você ter uma taxa aí que varia em torno de 40% de abstenção, é normal isso. E em países em que isso não é possível, como no Brasil, porque é obrigatório, a gente tem mais ou menos 70% do eleitorado, de fato, fazendo uso do voto, e uns 30% de algum modo se afastando do processo, né? Então, infelizmente, essa polarização ela é normal de acontecer. E em tempos de redes sociais, em que a informação é quase que instantânea, quase não é filtrada, né? Aí fica mais aparente esse tipo de situação. Professor, muitos ali no Japão estão falando que seria um ataque à democracia às vésperas das eleições parlamentares, né, que vão acontecer no domingo. Ele não era exatamente um candidato, porém ele estava ali no palanque fazendo campanha para aliados dele, né? E ele pretendia futuramente até voltar ali ao poder. Teoricamente, esse rapaz que fez esse atentado foi contra ali justamente sua performance, o partido, ele que representa muito bem ali o Partido Liberal Democrata. A gente viu algo parecido também nas eleições de 2018 com a facada do presidente Jair Bolsonaro. Dá para comparar essas duas situações? A comparação assim, mais evidente é esse fato da política mobilizar paixões, né, e gerar eventos violentos como o que o Jair Bolsonaro sofreu. Por muito pouco ele não morreu, né? Se tivesse atrasado um pouquinho o atendimento dele, ele, né, estaria morto. Então é um evento grave que atingiu um candidato à presidência. A gente já viu isso acontecendo em outros países. E agora no Japão, uma liderança como essa, né, e sofrer esse tipo de atentado, é exatamente para mostrar como que eventos políticos, como a eleição, são extremamente graves, assim, emocionais, e tem que sim tomar muito cuidado, porque numa situação dessas, claro que as crenças na democracia, né, no valor da disputa mais civilizada, em torno de ideias e propostas, acaba sendo bastante abalada. Então a reação em favor de uma rápida apuração e devida punição aos responsáveis é muito importante para gerar um ambiente mais favorável, né, de maior confiança na dinâmica democrática eleitoral. Tá certo. Professor, mudando um pouco de assunto, né, trazendo o debate um pouco mais aqui para o Brasil,
A gente viu ontem aquela PEC dos benefícios sendo adiada na Câmara por conta de falta de quórum, praticamente, para conseguir aprovar com mais tranquilidade, né? O governo tenta mobilizar, tenta acelerar, inclusive, o processo de votação para poder liberar o benefício mais rapidamente para a população, enquanto a oposição tenta frear de alguma forma, modificar o texto, adiar, criar empecilhos, pensando também, né, dizem que é na questão mais fiscal, no que o governo pode deixar, né, de herança fiscal para os próximos governos, seja o governo Bolsonaro ou seja um outro governo, né? Como que você avalia essa discussão, esse debate, né? Porque a gente está às vésperas da eleição e a gente tem uma questão econômica muito importante, muito forte, sendo colocada em debate neste momento, né? Independentemente de quem está em primeiro, quem está em segundo, é uma questão bastante importante, porque a economia do Brasil está ainda sofrendo alguns solavancos aí, ainda herança de tudo que a gente passou ali por conta da pandemia. Mas como que você vê essa questão, né, esse debate, essa oposição, né, de ideias e de pensamentos nesse sentido dessa proposta que está sendo debatida lá no Congresso, professor? A chamada PEC da bondade, né, ela é interessante porque, apesar de ser uma iniciativa que, no primeiro momento, de fato, favorece o governo, por várias razões, gera uma perspectiva de rápido auxílio a quem sofreu muito os impactos, né, das medidas feitas contra a pandemia. Por outro lado, ajuda o governo também porque ele mostra uma sensibilidade social. Olha, a gente está se esforçando para amparar as pessoas que passaram por várias dificuldades sociais, etc. E o aumento do Auxílio Brasil impactou diretamente sobre a oposição, que ficou meio sem como trabalhar com essa questão da PEC. Tanto que no Senado ela foi amplamente aprovada. Só um senador, né, o José Serra, que votou contra ela. Mesmo a oposição em bloco votou favorável à aprovação da PEC. O que aconteceu ontem é que estamos já em julho, né, praticamente próximo do recesso parlamentar, e quinta-feira não é um bom dia para ter votação que precisa de tantos deputados, né? A aprovação da PEC é de 3/5. Então, a ideia do adiamento para terça-feira foi para garantir, talvez, as melhores condições de aprovação. Tudo indica que deve ser aprovada sim. Esse adiamento ajuda a oposição na medida que retira espaço para o governo ver os efeitos mais imediatos dessas medidas em termos eleitorais. Mas, com certeza, o calendário eleitoral é decisivo no entendimento dessa PEC, inclusive na sua promulgação, que deve acontecer mesmo, e contando, inclusive, com o apoio da oposição, porque eles não querem passar um recado de que não estão preocupados, né, com quem sofreu bastante os efeitos, né, da pandemia. Apesar de sabermos que provavelmente vai passar aí na semana que vem, a gente conversou com o deputado federal, líder do governo, Ricardo Barros. Ele havia dito que, com muita certeza, que ontem mesmo iria conseguir realizar os 2 turnos, já iria passar o texto, a proposta, e já semana que vem já iria fazer a promulgação, porém isso não ocorreu. Arthur Lira acabou adiando. Você acredita que faltou? O governo tinha muita certeza, porém a gente vê também um esforço de Arthur Lira de tentar trocar o relator. Isso significa a dificuldade que ele tem ali de articular? O que faltou? O que aconteceu? O governo não previa que isso poderia acontecer? Eles estavam muito certos já que iam conseguir realizar tudo ontem. Eles estão com dificuldade? Não, com certeza estão. Você aprovar uma PEC é muito estressante, né? Você tem que mobilizar 3/5 das 2 casas em 2 turnos de votação seguidas. Então você tem que garantir um número grande de deputados confiáveis que votarão a favor, no caso da Câmara dos Deputados. É um esforço grande, de 308 votos. E o problema é que, antes de iniciar o processo de votação, o discurso sempre é otimista, não, vão conseguir os números e tal, mas eles vão testando cores, vão fazendo votações, vão vendo como que está de fato o ambiente.
E se eles percebem que tem uma margem pequena de aprovação, é mais cauteloso você adiar e tentar garantir um dia melhor de votação, como é uma terça-feira, do que, de uma forma mais atropelada, tentar, de algum modo, aprovar para ganhar tempo, como esse era o caso que o governo, da estratégia inicial do governo. Então, isso é comum de acontecer dentro da Câmara. Quem está nesse esforço de mobilização está sempre muito preocupado com a garantia dos números. E quinta-feira você tem uma janela muito pequena para conseguir segurar os deputados, porque vai chegando o período da tarde, muitos já estão retornando, né? Ainda mais em época eleitoral, como vai ser esse. Então, votar em julho é muito difícil, ainda mais uma PEC. Provavelmente eles devem estar mais seguros que na terça-feira vão conseguir um número suficiente. É isso que a gente consegue perceber dessas movimentações. Professor, agora a gente tem falado bastante, né? Não é de agora, nos últimos anos, de várias propostas de emenda à Constituição. A gente lembra que a Constituição é de 1988. Muito tempo já se passou desde que a gente tem, né, a Constituição que rege ali todas as legislações, o que é certo, o que não é certo no ambiente jurídico aqui do Brasil. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: por que fazer tantas emendas à Constituição ao invés de repente, propor uma nova Constituição, um novo debate, uma nova Constituinte, ou pelo menos fazer por partes, né? Porque de tantas emendas em emendas, isso acaba trazendo uma grande dificuldade, inclusive, da população e até mesmo das pessoas mais, dos constitucionalistas, digamos assim, né? Dos juristas constitucionalistas, de saber exatamente o que é, o que não é, interpretar as novidades, as mudanças, as alterações. É um ambiente mais complexo fazer uma proposta de uma nova constituinte, de uma nova mudança ali para ter, né, um regimento, né, mais contemporâneo da legislação brasileira? Pois eu acho que o povo que foi sábio foram os americanos, né, que fizeram uma Constituição muito pequena, né, muito contida, e aí dando mais margem de ação, né, para os deputados, enfim, para os legisladores. Aqui no Brasil, na Constituição de 88, se optou por fazer uma Constituição muito ampla, com uma série de artigos, e isso acabou incentivando o que hoje se diz muito, que é o ativismo jurídico, ou seja, toda disputa política, você vê que, dependendo da interpretação feita, você pode acionar a Suprema Corte Brasileira, que é o STF, e dependendo do entendimento, né, dos ministros da corte, eles podem, de fato, entrar, né, a aceitar essa interferência. Quanto mais ampla for a Constituição em termos de artigos, direitos, enfim, mais ativo será a Suprema Corte. Ela vai poder legislar uma série de instâncias da sociedade. Por outro lado, a Constituição de 88 foi uma amálgama, né, de questões político-ideológicas as mais diversas, e a governabilidade dela é baixa, né? Todo presidente, quando senta na cadeira presidencial, vê a enorme dificuldade que é gerir recursos para fazer uma política mais coerente. Então, eles sempre vão buscar fazer alguma proposta de alteração constitucional para flexibilizar melhor a sua capacidade de governo. Só que isso gera um enorme desgaste político. Quase todos os presidentes, de fato, investiram em reformas constitucionais. Quem mais conseguiu sucesso nisso foi Fernando Henrique Cardoso. Lula, talvez prevendo as dificuldades que ele teria, né, por conta de uma alteração constitucional, ele foi um governo pouco legado, né, a questões de reforma constitucional, justamente por conta do desgaste político que você sofre com isso. E, novamente, a gente viu com o Temer agora com o Bolsonaro essa tentativa de fazer emendas constitucionais ou reformas visando flexibilizar melhor a economia. A gente tem um problema fiscal terrível no Brasil, né? A reforma fiscal, a gente vê que é uma agenda que está há 30 anos sendo debatida, mas não indo, de fato, à frente, porque envolve questões constitucionais, envolve o próprio sistema federativo brasileiro, né?
E evidentemente, um entendimento amplo para conseguir fazer isso é muito difícil. E, finalmente, eu não sei se a melhor forma é convocar uma nova Constituição, porque ninguém sabe que monstro será criado depois disso, né? Você vai levantar tanta expectativa, tanta demanda, que pode ter uma Constituição ainda muito mais complexa que essa que a gente vive. Então, eu acho que o meio político morre de medo de uma nova Constituição. Agora, só saindo um pouquinho da disputa presidencial, indo para os estados, a gente viu ali quase que uma dança das cadeiras em relação à escolha de Gilberto Kassab, que havia sinalizado que poderia apoiar Haddad junto com França. A França agora sinaliza que vai para o Senado. Haddad agora oficializa seu apoio a Tarcísio de Freitas. O que seria essa mudança de apoio? Ele acredita que Tarcísio teria mais chances ou ele já visa algo no futuro ali em alguma posição até no estado de São Paulo, né? Qual que é a sua opinião? O Gilberto Kassab, ele é o famoso político hábil de bastidores, né? Ele está sempre conversando muito com pessoas influentes no meio, e ele tem uma ideia, mais ou menos, de como está indo e navegando a política. No caso de São Paulo, é uma situação extremamente complexa, porque envolveu a desistência, né, do Geraldo Alckmin, da disputa do governo do Estado, ele que teria boa chance de ser eleito, e ele acabou indo, né, para a chapa do Lula, o que gerou um certo espanto, né, no meio político paulista por conta disso. Então isso tudo abriu muito caminho para que novos atores, né, na centro-esquerda tentassem ocupar esse espaço aí, e também na centro-direita, né, que o Geraldo Alckmin deixou. A desistência do Márcio França, eu acho que em parte é para tentar fortalecer a possibilidade do Haddad ser eleito. Por outro lado, o Gilberto Kassab, em termos regionais, deve ter percebido que a melhor opção para ele seria apostar na candidatura do Tarcísio, porque ele realmente tem um grande potencial de crescimento, ele é pouco conhecido ainda pelo eleitorado, ele tem muito o que mostrar em termos da atuação dele no ministério, tem, claro, né, os aliados do Bolsonaro que são fortes o suficiente para empurrar a sua candidatura. Então, tudo indica que a disputa de São Paulo vai ficar entre Haddad e também agora, né, o Tarcísio. Então, essa polarização em São Paulo está meio que repercutindo a polarização nacional, porque São Paulo vai ser decisivo para a definição do futuro presidente da República. Quem ganhar em São Paulo provavelmente vai ter uma grande chance de sair vencedor no pleito nacional. Lula vai tentar fazer o máximo de esforço possível para tirar votos que seja de Bolsonaro em São Paulo, porque aí, com a vantagem que provavelmente vai ter no Nordeste, ele pode garantir. Por outro lado, o Bolsonaro vai fazer o caminho inverso, vai tentar ter o máximo possível de votos no Sudeste, principalmente de São Paulo, e tentar tirar o máximo possível de votos do Lula no Nordeste. Então, tudo isso está impactando as políticas regionais. E o Kassab, ele se mantendo numa posição razoavelmente neutra, em alguns estados apoiando Lula e a chapa dele e em São Paulo agora, ele está tentando se equilibrar nesse jogo. Provavelmente viu que a certeza de vitória de um ou de outro dos candidatos em nível nacional não é tão clara assim. Então ele está talvez tomando um movimento mais defensivo, né? Porque talvez ele tenha percebido que as chances da reeleição de Bolsonaro aumentaram muito nessas últimas semanas. Tá certo. Professor, e aí, a gente falou especificamente de São Paulo, mas aí buscando um pouco abrir esse cenário de apoios nos estados, a gente vê uma mobilização bastante forte em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, até mesmo o ex-presidente Lula foi ao Rio de Janeiro ontem, subiu num palanque, mas ele tem praticamente dois palanques, né? Aquela questão de dois candidatos a senadores na mesma chapa ali, disputando, que não é uma coisa comum, né? Geralmente há uma unidade em torno de um nome só. Como que você avalia essa situação, né? Vários candidatos, até mesmo candidatos buscando não se ligar a determinado nome, não buscando ali ou ligar ou não se ligar, né? Essa questão dos apoios acaba sendo uma questão sensível
principalmente nesse ambiente mais polarizado, de alguns candidatos até terem receio de não se vincularem a determinados candidatos, ou até mesmo buscar, né? A gente lembra em 2018, a maioria dos candidatos buscou o presidente Jair Bolsonaro para fazer aliança, ou pelo menos tirar uma foto ali, porque era um nome muito forte, estava bastante ali forte para poder ganhar a eleição, como ganhou, evidentemente, mas como que você avalia essas questões mais específicas, né? Vários candidatos buscando aliar o nome, outros candidatos já tentando se desvencilhar, mesmo que o partido esteja junto. É um cenário diferente e mais complexo? Sim, é bem mais complexo, porque Bolsonaro, em 2018, né, se elegeu como o anticandidato, né, o antipolítico, e agora ele é um político de fato, né, não dá para ele esconder isso, apesar dele, quando ele foi candidato em 2018, ele já era político tradicional, né, como deputado federal, mas então esse discurso da novidade, esse ano não está pegando tão bem assim. Né, as pessoas querem basicamente enfrentamento de crise, né, condições para tal. Uma coisa que não é muito percebida nesse ano aqui no Brasil é que não é apenas uma eleição presidencial, são eleições para governador de estado, para deputados estaduais, deputados federais, Senado, né, uma parte do Senado, vai ser um só senador que vai ser eleito agora, e toda a estrutura partidária brasileira está passando por uma reestruturação, por uma mudança, novas legendas estão surgindo com força, antigas perderam poder político de fato que tinha anteriormente. Tudo isso está sendo trabalhado nas eleições. Então, muito importante para a política nacional são os palanques estaduais. E os palanques estaduais seguem uma dinâmica, não necessariamente a mesma da dinâmica presidencial. E aí os candidatos a presidente, eles vão ter as suas habilidades trabalhadas diferentemente de acordo com as circunstâncias. Então, em Minas, por exemplo, um candidato que é atualmente o governador, ele, por ser muito conhecido no estado e ter uma boa avaliação, ele pode, de certo modo, esconder os apoios dele. Mas quem está, por outro lado, querendo ter chance de disputar contra o governador, e que é pouco conhecido no estado, ele precisa do apoio de um candidato a presidente mais conhecido dentro do estado. Então, assim, a gente vê esse tipo de situação acontecendo em vários estados, né? E candidatos pouco conhecidos, eles têm, na polarização nacional, a chance de impulsionar a sua candidatura. E, nesse sentido, o apoio, seja de Bolsonaro ou de Lula, a eles, vai ser extremamente relevante. Por outro lado, quem já é mais conhecido pode expressar um pouco esse apoio direto e pode explorar a rejeição, porque toda polarização gera uma igual rejeição, né? Então, quem é mais conhecido vai usar a rejeição contra aquele que está querendo crescer. Então, esse tipo de situação é normal de acontecer, né? E aí vai depender da idiosincrasia, ou seja, do detalhe em cada estado de como está a disputa. E nisso, às vezes, o Lula vai ser escondido, o apoio do Lula vai ser escondido, em outros vai ser estimulado, e assim mesmo para Bolsonaro. Então, a polarização nacional gera esse impacto nas disputas estaduais, que também provavelmente vão absorver esse clima de polarização entre os dois candidatos. Professor, a gente acompanhou mais cedo aqui no Morning em relação à live do presidente Jair Bolsonaro ontem à noite, falando novamente sobre as urnas eletrônicas, em que pretende convidar vários embaixadores do Brasil para falar sobre este assunto, às vésperas ali, 3 meses, né, das eleições. Ele, inclusive, usou essas palavras em relação ao ataque ao Capitólio que aconteceu lá nos Estados Unidos. Não queremos um novo Capitólio após as eleições. Você acredita que reforçar esse discurso que ele tem falado em relação às urnas eletrônicas, às fraudes, isso o fortalece ou enfraquece? Ele tentar reforçar esse discurso cada vez mais? O Bolsonaro, ele, ao longo de todo o seu governo, ficou muito claro que ele se esforçou em mobilizar a sua base eleitoral. No primeiro turno de 2018, cerca de 35% do eleitorado votou em Bolsonaro. Isso deu a ele 46% dos votos válidos. E a gente acompanhou ao longo de todo o mandato de Bolsonaro
um terço aproximadamente do eleitorado aprovando o governo dele. Mesmo durante a pandemia, esse número não caiu tão significativamente, chegou ali em 29%, 30%. Hoje a gente tem, segundo pesquisa, novamente 35%, 36% de intenção de voto para Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, toda semana, recorrentemente, ele faz uso das plataformas, das redes sociais, e que ele tem uma capacidade que é incomum, né? Nenhum candidato tem a capilaridade nas redes sociais que o Bolsonaro conseguiu. Então, essa questão das urnas, outros temas, é recorrente nele, é uma forma dele mobilizar o eleitorado dele, deixar o pessoal ligado, em condições assim de argumentar, de reproduzir a fala dele. Ele, de fato, se incomoda com as urnas eletrônicas, né? Historicamente, ele fez uma série de ações tentando modificar o que seria as urnas, e sofreu uma derrota recentemente por conta de uma ação mais incisiva, né, de alguns ministros do TSE e também do STF. Então, há uma briga, digamos assim, institucional envolvendo o TSE e Bolsonaro, alguns ministros especificamente, e volta e meia eles ficam dando uma beliscada, né? Ficam cutucando um no outro, né? Então, eu acho que muito disso tem a ver com esse ambiente, assim, de mobilização do eleitorado de Bolsonaro, que ele sabe que é importante, ele não faz isso gratuitamente, né? Ele sabe que é importante não perder essa base dele, que sustentou ele durante o governo, impediu que várias propostas de impeachment vingassem, né, não dessem em nada, e hoje ele está forte, né, na disputa eleitoral. Então, esse acirramento deve continuar. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Morning News. Obrigado pela sua disponibilidade. Ótima sexta-feira, bom fim de semana. Até uma próxima. Muito obrigado, foi um grande prazer, ótimo fim de semana também. Ótimo trabalho, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Bom, agora a gente fala do Facebook, que anunciou que vai reduzir o conteúdo político do feed de notícias na plataforma. A mudança se deu após a realização de testes para analisar a demanda dos usuários. Segundo a empresa, o retorno positivo de pessoas que não queriam mais ver conteúdo político na plataforma fez com que o Facebook expandisse essa medida em outros países como Costa Rica, Suécia, Espanha e Irlanda. É isso aí, Isaí. A gente tem uma informação importante. Acabou de sair o dado do IPCA, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o IPCA do mês de junho com uma elevação de 0,67% em relação ao mês de maio, né? Já está um pouquinho abaixo ali da mediana, das expectativas, que era 0,7% a expectativa do mercado, né? Então a inflação veio um pouquinho mais baixa, dentro ali do contexto, mas um pouquinho mais baixa. No acumulado do ano de 2022, o IPCA soma 5,49% e nos últimos 12 meses a inflação chega a 11,89%. Um pouquinho acima, inclusive, do que foi observado nos 12 meses anteriores. Ou seja, se foi de julho do ano passado até junho, nos 12 meses anteriores, de maio até junho do ano passado, esse índice, né, da inflação tinha acumulado já 11,73%. Ou seja, a gente vê que teve um pouquinho de aceleração, embora o mês de junho agora esteja um pouquinho mais baixa do que a perspectiva, né? Em maio, só para a gente ter um efeito comparativo, em maio o IPCA tinha somado ali 0,47% de inflação e aí acelerou um pouco, 0,67% agora em junho, porém abaixo da expectativa. Está contando também, né, para essa questão da inflação, a baixa dos combustíveis. A gente lembra que de maio até junho a gente teve bastante discussão por conta do aumento do petróleo, por conta do aumento nos combustíveis, bastante reajuste. E nessa semana houve toda aquela movimentação da baixa do ICMS nos estados e também agora essa possibilidade de ter
o petróleo um pouco mais baixo também, e aí acabou baixando o preço dos combustíveis nas bombas, e que isso acaba trazendo algum tipo de reflexo para a inflação. Então, possivelmente daqui para frente a inflação vai ter algum tipo de arrefecimento, né, para ver, já levando em consideração todo esse cenário, né, todo esse cenário aí da inflação que a gente está vendo. Bom, eu estou acompanhando as bolsas internacionais aqui para saber como é que estão operando neste momento, né? E a gente estava comentando até agora sobre as bolsas lá na Europa, que acabaram começando um pouco mais pessimistas, né? Mas agora as bolsas já começam a desenhar um cenário um pouco mais otimista, com a bolsa da Alemanha, a DAX da Alemanha, subindo 0,86%, CAC na França subindo 0,2%, e apenas FTSE no Reino Unido caindo 0,58%. A gente, né, abre um parêntese aqui para falar que lá no Reino Unido está tendo toda essa discussão, né, sobre a sucessão do primeiro-ministro Boris Johnson, que renunciou ontem, né, ao cargo. Embora ele continue no cargo até a escolha de um novo primeiro-ministro, de um novo líder do Partido Conservador, ele continua no cargo, mas toda essa movimentação já está sendo feita. Além disso, né, tem toda a situação que foi colocada na ata do Banco Central Europeu, lá no bloco, né, lá na Europa, que isso também acaba pressionando um pouco mais os ativos lá na Europa, as bolsas europeias, toda essa perspectiva de inflação, recessão iminente batendo na porta. Essa é uma situação bastante complicada e que está bastante sensível lá na Europa. Nos Estados Unidos, os índices abriram os futuros, evidentemente, no negativo, tá? O S&P está caindo 0,10%, a Nasdaq está caindo 0,37% e o Dow Jones é o único índice futuro americano que está subindo neste momento, está subindo 0,13%. E aí eu vou dar uma olhada até no nosso gráfico, no Profit da Nelogica, para saber como é que está o futuro brasileiro, né? Que já abriu agora às 9 horas da manhã, o futuro brasileiro. Se não funcionar aqui, funcionou. O futuro brasileiro nesta sexta-feira, praticamente ali em queda de 0,4%, né, depois de tocar, né, os 102 mil pontos na sessão de ontem. Até mesmo a sessão de ontem foi bastante importante para a Bolsa Brasileira, superando os 100 mil pontos, voltando com otimismo para a gente ver aqui. Olha só, subiu aqui, ó, 2,4%, 2,04% na sessão de ontem, fechando ali acima dos 100 mil pontos, 100.729 pontos, depois de alguns dias, né, abaixo desse patamar, depois de alguns dias abaixo dessa casa dos 100 mil pontos. Finalmente a Bolsa voltou aos 100 mil pontos, né, fechando ali nesse otimismo por conta aí de vários fatores, né, vários indicadores importantes da economia, trazendo aí essa sensação ali de um pouco mais de otimismo. Só para a gente dar uma olhadinha, né, como que fecharam as empresas. Olha só o setor de educação como fechou, principalmente Edux, né, 10,5%, um setor que pesou bastante, um setor que teve bastante pressão aí ao longo de todos esses últimos anos por conta da pandemia, por conta de juros mais altos, também por conta de todo esse cenário, né, brasileiro. As empresas de educação estavam sofrendo bastante, mas ontem um fio de otimismo voltou para o mercado de educação. Edux subiu 10,5%, Cogna subiu 4,87%. E aí a gente vê também as empresas ligadas ao minério de ferro, né? Principalmente Gerdau aqui subindo 5,76%, Companhia Siderúrgica Nacional 5,29%. Usiminas, a gente vê a Vale também subindo na sessão de ontem, tendo esse impulso, né, um pouco mais de ânimo, além das empresas relacionadas ao petróleo, né? Petrobras subindo bastante aqui, ó, 2,9% a Petrobras subindo, a gente vê PetroRio subindo 1,58%, entre outras empresas que também subiram do setor de petróleo, assim como empresas ligadas
construção, né? A própria MRV divulgou fato relevante, né? Divulgou informações, né? Sobre a sua operação, e aí o ânimo, né? Do investidor subindo 6,42% nessa sessão de quinta-feira. Será que nesta sexta-feira, sexta-feira 8, teremos aí mais otimismo por parte dos investidores? Será que a gente vai terminar a semana nessa perspectiva mais otimista, depois de uma semana, né, entre altos e baixos, entre riscos de recessão e um pouco mais de ânimo? Será que teremos alguma movimentação altista, né, de alta nesta sexta-feira? Bom, é o que a gente vai acompanhar ao longo da nossa programação aqui e conversar, claro, com os nossos convidados. E a gente seguindo a programação aqui do nosso Morning News, Isabela Takaki. Vamos até Brasília, então, saber mais informações com a Kelly Cali, nossa repórter de lá. A base não formou o quórum ali de segurança para aprovar, então, a PEC do estado de emergência. E Arthur Lira, então, adiou a votação da PEC que viabiliza os pisos da saúde. Também vai ficar para a semana que vem. É isso mesmo, Kelly Cali? Bom dia para você. Oi, Beli, bom dia, Fê, bom dia a todo mundo que acompanha o Morning. É exatamente isso, foi uma surpresa para todos ontem, quando o presidente da casa, Arthur Lira, acabou cancelando subitamente a sessão, deliberadamente por não haver quórum para sustentar a votação, de maneira que pelo menos 308 deputados votassem favoravelmente a PEC do teto do estado de emergência, tá? Quórum para começar a sessão tinha, viu, Isa e Fê, mas não tinha quórum que desse segurança ao Lira de que a proposta passaria pelo menos com 308 votos, tá? Aconteceu algo semelhante ano passado, quando ele tentou votar a PEC do Conselho Nacional do Ministério Público, ali que dava ao Legislativo o direito de viger sobre algumas regras de funcionamento do Conselho. Só que aí ele perdeu, e quando se perde uma proposta, uma votação de proposta no plenário, a proposta é arquivada. O Lira não quis que isso acontecesse, e aí retirou então a pauta e deixou para segunda-feira que vem. A mesma coisa vale para a PEC ali, que dá margem para que possa se executar o piso nacional de várias casas da saúde, enfermeiros, agentes de saúde, enfim. Então, o Lira, com margem de segurança, por margem de segurança, acabou deixando a votação para a semana que vem. Claramente, houve ali um boicote por parte da base do presidente Jair Bolsonaro, porque a oposição estava em peso lá, e depois da sessão eu conversei com nomes da oposição e todos disseram que votariam favoravelmente, muito embora fossem contrários ao formato ali como a proposta foi apresentada, viu? Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo então, Kelly. Obrigado pelas informações. Você volta aí ao longo da nossa programação, daqui a pouquinho no BMC News, com mais novidades, mais apurações aí direto de Brasília. Bom trabalho, boa sexta-feira, Kelly. Tchau todo mundo. Até já. Até já. Isso aí. Isabela Takaki também tem mais informações sobre a morte, né, do ex-premier japonês Shinzo Abe. Quais as notícias de última hora aí, Isabela? Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro acabou de fazer uma publicação no Twitter dizendo que vai decretar luto de 3 dias por conta do assassinato e da morte de Shinzo Abe. Ele falou o seguinte: como sinal de nosso respeito ao povo japonês, de reconhecimento pela amizade de Shinzo Abe com o Brasil e de solidariedade diante uma crueldade injustificável, decretei luto oficial em todo o país durante 3 dias. Que seu assassinato seja punido com rigor. Estamos com o Japão. Ele tinha falado também que recebeu com extrema indignação e pesar a notícia da morte de Shinzo Abe, líder brilhante e que foi um grande amigo do Brasil. Estendo à família de Abe, bem como aos nossos irmãos japoneses, a minha solidariedade e o desejo de que Deus cuide de suas almas. Neste momento de dor, o presidente Jair Bolsonaro, que sofreu um atentado parecido também às vésperas das eleições de 2018, então ele faz essa solidariedade com muito pesar ali ao ex-ministro, ex-premier Shinzo Abe, ele que já se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro, eles que eram próximos ali, apesar de o Brasil e o Japão
terem relações diplomáticas, né, boas, mas não tão frequentes, igual acontece com outros países, mas por ser um líder conservador, fez um grande trabalho ali durante 9 anos à frente do parlamento ali japonês. Então, o presidente Jair Bolsonaro, que tinha um grande apreço por Shinzo Abe, faz essa demonstração, essa homenagem, decretando o luto oficial por 3 dias ali. O presidente, então, anuncia no Twitter, a partir de hoje, então, está decretado o luto de 3 dias em homenagem a Shinzo Abe. É isso aí, Isa. E eu tenho uma informação, acabou de sair aqui, os dados do payroll que a gente estava monitorando para saber como é que anda, né, a economia lá dos Estados Unidos, a força de trabalho lá nos Estados Unidos. Os dados do payroll foram divulgados agora, apontando a criação de 372 mil vagas de emprego no mês de junho lá nos Estados Unidos. A previsão era uma criação de 250 mil vagas de emprego, ou seja, a gente vê uma criação bastante importante e acima das expectativas dos americanos, tá? E aí, nesse relatório, o relatório de empregos lá dos Estados Unidos, a taxa de desemprego se mantém em 3,6%. 3,6% a taxa de desemprego nos Estados Unidos. O salário médio por hora subiu 0,31%, pouquinho acima da previsão, que era um crescimento de 0,3% na comparação anual. Avançou aí também 5,11% nessa comparação anual. A geração de emprego de maio foi revisada aí para 384 mil. Anteriormente tinha sido divulgado 390 mil vagas de emprego, ou seja, a gente sempre fala, né, sobre a economia americana e praticamente um pleno emprego que existe lá nos Estados Unidos, as pessoas trabalhando apenas se querem, na verdade, né? Todas as pessoas que querem trabalhar têm condições de trabalhar lá nos Estados Unidos, e essa criação de 372 mil vagas de emprego agora no mês de junho mostra isso, né? Uma expectativa de 250 mil vagas e 372 mil vagas de emprego foram criadas, e a gente com certeza vai repercutir esses dados do payroll. O que isso significa? A gente fala, né? Muitos analistas, muitos comentaristas estavam falando nessa semana sobre uma possibilidade, uma iminência de recessão. Os Estados Unidos debatendo, né, essa possibilidade com inflação alta, com elevação de taxa de juros. A gente viu a ata do FONC sendo divulgada na quarta-feira, e toda essa necessidade de elevação de taxa de juros para tentar conter um pouco a inflação. E aí, né, buscando, né, de repente provocando algum tipo de recessão, provocando algum tipo de desaquecimento na economia. Porém, os dados aqui do payroll mostram que a economia norte-americana segue pujante, segue bastante importante, bastante forte, com praticamente pleno emprego, né, uma taxa de desemprego 3,6%. E a gente vai conversar com os nossos convidados ao longo dessa sexta-feira sobre este assunto e sobre os impactos que o payroll e esse relatório, né, de emprego lá dos Estados Unidos tem nas bolsas internacionais e no sentimento dos investidores nesta sexta-feira. É isso, 9h39. Agradeço a audiência e a companhia de todos vocês aqui no nosso Morning News, comigo e com a Isabela Takaki. A gente volta na segunda-feira a partir das 8h30 da manhã com os principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado logo no começo do seu dia. Forte abraço, bom fim de semana, boa sexta-feira. Tchau, tchau. PMC News, informação que gera valor.